e você precisamos nos questionar de forma prática, rever quais prazeres estamos buscando. Gente, eu creio que promessas de prosperidade são bíblicas. Outro dia um cara falou: pastor, eu fico confuso. Tem mensagem sua que eu ouço, eu acho que o senhor está descendo a lenha na teologia da prosperidade. Tem mensagem sua que eu ouço, parece que o senhor é a favor. De que lado o senhor está? Falei dos dois. Sou a favor da mensagem bíblica de prosperidade e sou contra os erros que têm sido feitos em nome dela. Eu falei, hoje em dia os crentes estão usando promessas de prosperidade para mascarar sua ganância, sua avareza, seu materialismo. E muitas vezes nós estamos espiritualizando, usando promessa, uma dimensão de prazeres que nós estamos buscando do lado de cá. E aí nós vamos ter problemas. Agora, a gente precisa avaliar isso. Mas muitos crentes, eles vão transbordando aos poucos, sem nem perceber o que é que eles realmente pensam. Mas transbordam isso quando falam. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Talvez não tenha nenhuma frase que me gere tanta indignação em quase 30 anos de pastorado. Como quando alguém falando de um não crente diz: mas fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu digo, como é que é? Só falta Jesus? Se falta Jesus, falta tudo. Como é que um crente fala uma coisa dessa? Basicamente ele está dizendo, não, ele tem uma família legal, a vida financeira é estável, ele tem saúde, tipo, ele está feliz. Jesus é só a cerejinha do chantilly agora? Mas percebendo ou não, nós vamos o quê? Denunciando que muitas vezes a gente só quer que Jesus abençoe essas coisas. Ele é um pedaço pequeno de um combo de prazeres muito maior, que para nós acaba nem envolvendo tanto ele, a não ser o fato de que a gente precisa de um pouco de bênção dele para ter mais do lado de cá. Quando a Bíblia fala de crentes que são carnais e espirituais, ele está falando de gente que vive numa dimensão de percepção e gente que vive em outra. Então a pergunta prática a ser feita em terceiro lugar é: o que nos ajuda a valorizar Deus? Se já vimos que a gente só busca o que valoriza, por que é que nós buscamos a Deus? Porque estamos valorizando as outras coisas mais do que Deus. Então, pastor, se a gente só valorizar Deus mais do que as coisas funcionam, sim. Mas a pergunta é, por que não funciona para a gente? Porque a maioria de nós, ano após ano, a gente entra e diz, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E às vezes janeiro até dá certo. Mas daqui a pouco você se vê no mesmo lugar de antes. Você diz, eu vou orar mais. Eu vou faltar menos na igreja. Eu posso até jejuar. Mas daqui a pouco você simplesmente percebe e diz, eu até queria. Essa valorização não é um mero consentimento ou assentimento mental. O que você precisamos é de uma revelação. Quando o salmista diz, e vamos voltar lá no primeiro texto, tu me farás ver os caminhos da vida. Deus que criou o homem estabeleceu determinados caminhos. Ele está dizendo, você não vai enxergar, mas eu posso te mostrar a razão pela qual você existe. O que é que eu realmente quero de você? Eu vou te mostrar os caminhos. Quais são? Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, a delícias perpetuamente. Então nós vamos precisar de uma descoberta. E quando falamos dessa questão da descoberta, Paulo nos aponta algo interessante em Filipenses 3, nos versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração. Ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele está usando um linguajar associado aí à linguagem monetária, financeira. Ele vai falar de um lado de perda, de prejuízo, do outro lado de lucro, de ganho. E ele diz, o que antes para mim era lucro, parecia ser o ganho, eu considerei perda, prejuízo. Durante muito tempo achava que Paulo estava falando de pecado. E na leitura de muito crente, eu imaginava várias possibilidades. Quando o cara olha de onde saiu, o que para mim era lucro, as bebedeiras, as festas, as orgias, os vícios, a valorização, né, da imoralidade, a lista poderia ir longe. Agora entendi que só trouxe dano, me trouxe morte espiritual, afastou de Deus. Não, isso aqui é ruim. O importante é estar com Deus. Não é disso que Paulo está falando. Primeiro porque no verso 8 ele diz, eu considero como perda todas as coisas. Ele diz, eu considero todas as coisas como lixo. Então todas as coisas são pecado e as coisas não são pecado. São coisas ruins e são coisas boas. E se você olhar o contexto, os versículos anteriores dessa afirmação, Paulo estava falando de performance religiosa. Olha os versículos anteriores.
Ele disse, se algum de vocês acha que pode se gloriar na carne, eu mais do que vocês. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. E ele começa a fazer declarações impressionantes. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, algum de vocês acha que era o cara, eu ganho de longe de vocês. Aí diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance. Ele disse que perdeu importância por causa de uma descoberta. Qual é a descoberta? Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra traduzida sublimidade aqui na Almeida atualizada, ela foi traduzida como suprema grandeza na NVI. Em outras versões, como excelência. Na verdade, essa palavra no original grego é hiperétio. Hiperétio significa manter-se sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder, fala de proeminência. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu dava valor a essas coisas, até conhecer aquilo que sobressai, aquilo que tem um valor muito maior. E quando eu descobri o que realmente eu ganho, aquilo que era antes ganho, que não tinha nenhum referencial de importância maior, porque estava no topo, quando comparado com esse nível de entendimento, eu olhei e dei um perdido lá de lá. Falei, aquilo é ganho coisa nenhuma, aquilo é perca. O ganho está do lado de cá. Quem está entendendo?